Nesse nosso primeiro encontro do capítulo 4 do curso sobre capacitância de elétricos, nós vamos discutir aspectos fundamentais acerca dessa, que é uma quantidade bastante importante para o eletromagnetismo, haja visto que sistemas capacitivos são largamente utilizados em circuitos elétricos, etc. E tal. Então é de suma importância que a gente introduza esse conceito aqui inicialmente. Então nós vamos começar primeiro, fazendo algumas considerações, e eu vou usar um sistema bastante simples para ilustrar o que significa um capacitor. Então eu vou ilustrar aqui inicialmente, com um exemplo. Eu vou tomar um certo sistema de coordenadas x, y, z, tridimensional, para a gente começar. E nesse sistema de coordenadas, rotulado aqui por z, y e x, eu vou desenhar duas placas paralelas para relembrar um pouco algo que nós vimos anteriormente no capítulo de potencial e avançar um pouco na nossa discussão aqui. Então nós vamos inicialmente pensar num sistema como esse aqui. Então nós temos aqui em cima um certo plano, com uma carga. Então isso aqui são duas placas, Então essa e essa aqui são placas carregadas com uma certa densidade superficial de carga. Então nós vamos dizer que aqui existe uma carga concentrada de caráter positivo, vamos convencionar inicialmente isso. E aqui existe uma certa densidade superficial de carga, sigma. Essa é a densidade superficial de carga nessa superfície, que tem uma certa área, uma certa área A. E aqui embaixo nós temos cargas, vamos colocar assim, negativas. Vamos colocar assim, cargas negativas, de modo a caracterizar uma mesma densidade superficial de carga, só que nesse caso negativa. Então aqui nós temos menos sigma, como a densidade superficial de cargas nessas placas aqui. Então, bom, a primeira coisa que nós vimos anteriormente, é que placas carregadas ou densidades de superficiais de carga ocasionam a geração de um campo elétrico, por natureza. Nesse caso, nós temos um campo definido numa região entre placas, e aqui eu já vou dizer que essas placas carregadas são aproximadamente infinitas, ou seja, eu estou considerando uma dimensão dessas placas absolutamente grandes. Vamos pensar, por exemplo, se essas placas aqui elas têm essa dimensão, vamos imaginar ali que se o tamanho dessas placas aqui vamos imaginar aqui, vamos tomar que essa placa ali tem um certo lado e uma certa altura. Vamos imaginar que nós tenhamos essa placa aqui com uma dimensão A e B, e essa placa é exatamente uma das placas que eu tomei ali em cima ou abaixo, você pode escolher, e ela tem a área A. Notadamente, a área A é o produto de A vezes B. Mas o que importa aqui é que se a distância entre as placas, nós chamarmos essa distância aqui, essa distância entre placas, de um Dzinho arbitrário,
O que nós estamos dizendo é que essas placas são muito grandes, né? Placas carregadas muito grandes. Nós estamos querendo dizer que nós vamos tomar o limite, né, dessas placas aproximadamente como infinitas, considerando que Dzinho é muito menor do que as dimensões A e B, por exemplo, dessa placa, certo? Então, nós temos uma placa de dimensões muito grandes, com uma certa densidade superficial de carga, positiva em cima, negativa embaixo. Bom, pelo princípio de superposição, nós rapidamente poderíamos tirar qual é o campo acima, no meio, entre as placas, né, digo, e na região abaixo, e não é nada difícil da gente se convencer que nas regiões acima da placa e abaixo da placa, se essa placa é uma placa muito grande, de modo que nós possamos considerar o limite dela como uma placa infinita, então nós temos a primeira observação, é que nesse limite nós temos o campo elétrico, campo de uma placa infinita, como sendo, nós já vimos isso, né? Então vamos considerar que, por exemplo, né, o campo gerado num certo ponto, vamos chamar aqui de R, um ponto aqui P interior, a região das placas, e um outro ponto aqui Q. Então veja, no ponto R, por exemplo, nós temos para a placa, essa placa que poderíamos rotular como 1 e essa como 2, né? O campo da placa 1 aqui em R, ele é orientado na direção positiva do unitário na direção Z. Então, o E no ponto R é uma resultante, né, dos campos E1 mais E2. E cada um desses campos, E1 ou E2, a gente já sabe, ele é dado por basicamente o seguinte aqui. Então, E1 ou E2 é dado pelo seguinte. Bom, vamos colocar só E1 primeiro. Então, E1 é igual a densidade superficial de carga sobre ε0, no limite em que se tem essa placa como uma placa muito grande, e esse campo é orientado na direção K aqui, K, porque de fato ele é um campo repulsivo, né? Então, para uma carga de prova positiva, se colocada aqui nesse ponto Q, a carga, na presença desse campo, sente uma força que tende a repeli-la para longe dessa placa. Ao mesmo tempo, esse campo, associado à placa 2 aqui em cima, a gente viu que para placas infinitas, esse campo ele independe da geometria da placa e das distâncias, de modo que ele é um campo uniforme, né? Isso aqui, faltou um fator, desculpem, aqui tem um 2, né? Perdão. Então, esse campo ele é, na verdade, dirigido na direção contrária, né? Um campo atrativo. Então, ele é menos sigma sobre 2ε. Vamos considerar sigma como um módulo, né, da densidade de carga, e sigma nada mais é do que a quantidade total de carga, né, dada aqui abaixo pela área, e aqui também a mesma coisa. Ou seja, nós estamos dizendo que existe uma quantidade de carga aqui abaixo, concentrada, total menos Q, né, e aqui em cima, mais Q. Então vamos colocar aqui, ó, carga total mais Q. De modo que nós estamos considerando um regime estático, em que nós estamos pensando que essa placa em cima está carregada com uma carga total mais Q, embaixo uma carga menos Q, essas cargas são iguais, e nós queremos estudar o que acontece nesses pontos R, P e Q fora, e designar alguma propriedade associada a esse conjunto, né, composto basicamente por duas placas paralelas e um meio aqui. Esse meio, de fato, que nós estamos considerando aqui, no caso em tela, nós estamos considerando que isso aqui é simplesmente no vácuo. Então, nós estamos considerando no vácuo. Então, todo esse sistema que nós estamos tentando ilustrar aqui inicialmente, ele caracteriza aquilo que a gente chama de capacitor, tá? Então, um capacitor nada mais é do que, basicamente, duas folhas, né, condutoras. A gente vai ver que isso depende muito da geometria que nós temos, né? Se nós tivermos uma geometria cilíndrica ou esférica, são um pouco diferentes, mas de maneira geral, um capacitor é composto por folhas que são condutoras e
um interior, digamos assim, que é isolante ou no vácuo nesse caso. Então eu poderia colocar aqui esse caso no vácuo ou um isolante, nós vamos ver isso depois, um dielétrico, para caracterizar um certo efeito de campo nessa região interior, mas para simplificação inicial dessa definição do que é capacitância, né, a gente vai considerar esse exemplo bastante simples aí, tá? Colocando todas as hipóteses em linha. Então vamos lá. Primeiramente, nós começamos com essa ideia aqui, né, de que existem campos, inicialmente, né, se nós formos pensar nessa placa como placas não finitas, ou mesmo pensando nelas como infinitas, o campo fora, o campo dentro e o campo acima da placa 1, o campo abaixo da placa 2 e o campo no meio, eles têm propriedades muito diferentes do ponto de vista da sua magnitude, porque nós vamos ver que para placas infinitas, fora o campo é zero e no interior o seu campo é uniforme. Então isso é o que compõe, na verdade, um capacitor. Então, para fora, em R, aqui como nós estamos vendo, esse campo é orientado para baixo. Então, nós teríamos aqui no ponto 1, vou desenhar com essa letrinha aqui, né, o campo da placa E1, e para baixo, o campo da placa E2. Talvez eu faça aqui embaixo o desenho para facilitar a visualização e não piorar a visualização ali em cima. Então, o ponto R está ali. Nós temos um campo aqui acima, que é o campo da placa 1, repulsivo. E abaixo nós temos o campo da placa E2. Naturalmente, sob a hipótese de que essas duas placas sejam placas grandes, eu posso escrever essa expressão para o campo de modo que a soma vetorial dessas duas expressões me dá um campo identicamente nulo. Então, no ponto R nós temos isso. No ponto Q, fora também, né? Então, nós temos ali o ponto Q. Nós teríamos o quê? O campo da placa negativa, né? Seria um campo atrativo. Então, seria esse da placa E2. Ao mesmo tempo, o campo repulsivo da placa 1 apontaria para baixo, E1. E, novamente, nós teríamos E1 mais E2, igual a zero, justamente pelos mesmos argumentos apresentados aqui em cima. Por fim, nós teríamos no ponto P, a seguinte configuração. A placa 1 aqui em cima apresentaria um campo positivo, né, um campo repulsivo. E, ao mesmo tempo, a placa 2, essa placa aqui de baixo, proporcionaria um campo atrativo. E2. Então, veja, no ponto P, o campo resultante, pelo princípio de superposição, coisa que a gente viu também nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, E1 mais E2 seria, então, dado pelo seguinte. Então, E1 aponta na direção Z, mas no sentido contrário ao do unitário na direção Z, razão pela qual isso aqui daria menos sigma sobre 2ε0. Opa, deixa eu escrever na direção K. E também o E2 aponta na direção contrária a desse unitário, então menos sigma sobre 2ε0 na direção K. Então, isso aqui daria sigma sobre ε0 na direção K. Essa nossa equação 1, nós vamos utilizá-la, né, vamos chamar essa equação de equação 1 mesmo, porque ela não é nenhuma novidade para a gente, haja visto que nós vimos já que o campo no interior dessas placas é um campo que se estabelece de cima para baixo e é um campo uniforme. Então, aqui dentro existe um campo uniforme. Esse campo eu vou puxar uma seta aqui. Ele é E, cujo módulo a gente já viu. Ele é menos sigma sobre ε0 na direção K, ou seja, sigma sobre ε0 módulo na direção do unitário menos K.
Então ele é um campo dirigido para baixo. E tudo isso a gente já viu, mas a questão importante aqui é que, do ponto de vista da presença de um campo aqui, nós sabemos que, dada uma certa carga de teste que seja colocada aqui, essa carga de teste, claro, terá sua energia potencial variada, sua energia cinética variada, já vistas as propriedades que a gente discutiu anteriormente. Isso, então, remonta a uma propriedade específica desse sistema, que é relativa à capacidade desse sistema, por exemplo, armazenar energia, do ponto de vista de que se estabelece aqui uma certa diferença de potencial. Então, capacitores são dispositivos, em geral, vinculados a armazenamento de energia. Então, nós vamos ver que essa propriedade que chamamos de capacitância, ela está associada a uma espécie de rigidez eletrostática, tá certo? Assim como uma espécie de mola eletrostática. Dado um certo potencial, uma certa diferença de potencial entre dois pontos, a gente pode colocar V1 aqui em cima, né? Então vamos dizer que aqui existe um potencial, um certo potencial V1, e aqui existe um potencial V2. A diferença de potencial V1 menos V2, ela é essencial para definir propriedades desse sistema aqui, com essas cargas, tá certo? E uma dessas propriedades, bastante importante por si só, é aquilo que nós definimos como capacitância. Então nós vamos aqui de maneira inicial, né, definir algumas questões. A primeira delas é que um capacitor, cuja ilustração já apresentei com esse exemplo, né, é composto de maneira geral, em geral, por dois condutores, ou, se você preferir, dois terminais condutores, né? Aqui nós estamos pensando em um certo potencial positivo e um certo potencial negativo. Então, aqui, nesse caso, quando eu estou falando de dois condutores, seriam duas regiões de potencial muito bem definidas, em que você tem um condutor e, no meio, um dielétrico ou um isolante. Dois condutores e um isolante. Essa é a primeira observação, digamos, geral do que é um capacitor. E esse é um exemplo. Então, no exemplo, nós temos um capacitor de placas paralelas. Nós temos um capacitor de placas paralelas aí no caso, certo? Então, nesse caso, o que a gente define como uma propriedade desse sistema é aquilo que nós chamamos de capacitância. A capacitância, como nós veremos, é uma medida da capacidade que esse sistema tem de armazenar energia elétrica. Então, a capacitância, ela é definida como uma letra C grandona e é dada pela carga total armazenada nas placas, em cada uma dessas placas, né, sobre a diferença de potencial V12 ou VAB, se vocês preferirem, né? Aqui V12 é essa diferença de potencial que nós expressamos aqui, ou seja, V12 nada mais é do que essa diferença de potencial ali colocada. Então eu vou explicitamente dizer, né, esse C denota aquilo que nós chamamos de capacitância, que é a carga total em cada uma das placas. Nota que como nós estamos aqui, na verdade, né, no regime de equilíbrio, né, que nós já carregamos, digamos assim, esse capacitor de maneira geral, eu estou desprezando qualquer variação temporal, mas em princípio essa carga pode depender do tempo, tá? Aqui eu não estou considerando essa variação por enquanto, certo? Então,
a carga total em uma das placas, e V12 é a chamada diferença de potencial, ou simplesmente DDP, diferença de potencial, entre as placas. Então nós vamos ver que no caso em tela, eu estou aqui considerando que a capacitância que nós vamos obter, dada por essa equação 2, ela vai ser obtida para diversos exemplos possíveis, né? E nós vamos ver que ela depende em geral da geometria do sistema. Então, uma propriedade importante é que ela depende da geometria do sistema. Ou melhor, geometria do capacitor, vou colocar assim, do capacitor. Haja visto que agora nós dissemos que esse sistema que nós estávamos considerando, eletrostático, composto por duas placas aí, com uma certa densidade superficial de carga, esse sistema é aquilo que nós caracterizamos ou chamamos simplesmente de capacitor. Então ele depende da geometria do capacitor, essa é uma característica fundamental. A segunda característica é que o que ele representa fisicamente é uma capacidade de armazenamento de energia. E aqui a questão interessante é: se um capacitor é um dispositivo que contém um campo muito bem definido entre essas regiões dos condutores e do isolante, né, interno ou do vácuo, como é o nosso caso, onde é que essa energia é armazenada? Então, a gente vai discutir isso bastante dentro de algumas aulas, mas essa energia ela é armazenada no campo, enquanto uma densidade de energia. Uma densidade de energia. Então, o conceito de campo que foi discutido até aqui, ele não só é fundamental para demonstrar propriedades associadas a forças entre objetos carregados, mas também ele é vital para definir coisas associadas ao armazenamento de energia elétrica, ou de energia, nesse caso, de caráter eletrostático, certo? Então, é no campo elétrico onde essa energia é armazenada. Nada mais natural de pensar, porque nós vimos que eu posso definir energias potenciais associadas a um campo uniforme, como nós vimos no capítulo anterior, certo? Então, essa é uma medida da capacidade de armazenamento de energia que um certo sistema capacitivo como esse tem aí, tá certo? Por último, mas não menos importante, né? Nós podemos falar em termos de dimensões, e a dimensão de capacitância é sempre uma dimensão de carga, que é uma dimensão fundamental para o eletromagnetismo, por uma dimensão de voltagem ou de diferença de potencial. Então, sempre capacitâncias vão ter dimensão de carga por voltagem. No SI, então, né, como um subproduto disso, então no Sistema Internacional de Unidades, a capacitância ela é dada em termos de uma unidade chamada de farad. E um farad, dado por essa letra aqui, né, então isso é chamado de farad, em homenagem ao Michael Faraday, certo? Um farad é basicamente dado por 1 coulomb por 1 volt. Nós já vimos. Então, 1 farad é a mesma coisa que 1 coulomb por volt no SI, certo? Então, essas serão as unidades que nós vamos tratar, e aqui já cabe uma observação bastante importante, eu vou discutir isso daqui a pouco, é que 1 farad é uma capacitância muito grande, uma capacitância enorme.
Então, de maneira geral, no dia a dia, digamos assim, a gente sempre trabalha com capacitâncias ou sistemas capacitivos que têm unidades de capacitância em termos de múltiplos de Faraday. Então a gente encontra no dia a dia, né, no cotidiano, em termos práticos, encontra-se capacitores da ordem de, variando de nanofarad, por exemplo, até microfarad, então coisas como microfarad, capacitâncias da ordem de microfarad, nanofarad, vou colocar assim, né? Encontra-se C em microfarad, 10 a menos 6 do farad, nanofarad, picofarad, milifarad eventualmente, né, para um sistema com a capacitância mais alta, mas em geral farad é uma capacitância extremamente grande, razão pela qual isso nos orienta em termos de avaliação quando formos resolver problemas, no sentido de evitar algum equívoco e avaliar que sistema nós temos para pensar em ordens de grandeza, certo? Então esse é um comentário geral, essa é uma consideração geral. Na sequência, então, eu passo a calcular especificamente em termos de parâmetros dessa geometria que eu apresentei inicialmente aqui, né? Qual seria a capacitância C desse sistema dado pela equação 2, tá legal? Então até breve.